Oh, eu lembro que quando a primeira imagem que eu entrei na quadra lá, eu vi os meninos deslocando para um lado para o outro, a bola voando lá, cara, eu fiquei assustadaço, velho. Eu nunca tinha tido contato com algum para-atleta, né, ou algum deficiente que tivesse uma habilidade assim. E eu fiquei Entendi. espantado, a bola estourou lá fora da quadra, o moleque, pô, deu 3, 4 remadas, pegou a bola, o cara tacando na mão pedrada. Eu falei, mano, como esses caras fazem isso, cara? Eu falei, nossa, esses caras são super-heróis, velho. Eu tive o prazer de falar com o Daniel, que é atleta do vôlei sentado do César São Paulo e da seleção brasileira. Ele contou toda a sua história. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa entrevista. Já deixa o seu like e comenta qual parte da história do Daniel que você mais gostou. Ô, chefe! A galera queria saber como que o esporte fez parte da sua infância. Como todo garoto, eu gostava de futebol, certo? Tá. Corria atrás de bola para cima e para baixo e tal. Mas, tipo assim, eu nunca almejava ser um profissional de nenhum esporte. Fazia por hobby mesmo, brincadeira. Gostava Tá. de futebol de salão. Tinha uma equipe com meus amigos. Todo fim de semana a gente batia a bola, tal, tal. Entendeu? Sim. Mas nunca fiz nada para almejar ser profissional. O voleibol eu fiz em educação física mesmo, na escola, certo? Tá. Nunca fiz uma escolinha, peneira, essas coisas, né, para me tornar um profissional do voleibol. E, cara, era isso, eu acompanhava muito o esporte, certo? Mas o foco mesmo era futebol. Entendi. De que cidade você era? Você é? Suzano, sou de Suzano mesmo. Ah, você já é de Suzana. Moro a 10 minutinhos do SESI. Tenho esse Ah, privilégio. aí facilita. É verdade. E eu vi uma entrevista que você deu, que você acabou me passando, que você teve meningite, né? Conta Isso, como patrão. que foi esse processo e quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, eu fiquei doente, eu tive meningite aos 21 anos, certo? Tá. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava na empresa de um parente meu. Eu acordava todo dia às 6h30 da manhã. Bati o despertador, já saía da cama e tal. No dia que eu amanheci doente, bateu o despertador, fui sair da cama, acordei passando mal, certo? Gorfando e tal. Não imaginava que era meningite, claro. Eu achei, como a gente sempre achava, que era uma virose, né? Tá. E o que acontece? Eu não fui trabalhar, fiquei em casa, mas, tipo assim, foi. Eu tava com muita dor no corpo, dor na nuca, fraqueza, ao ponto de eu ficar em pé e não conseguir me sustentar, Caraca. certo? E isso, cara, foi algo muito rápido. E o que acontece? Daí meu pai trabalhava comigo na época, daí ele falou pra mim, pô, vai no hospital tal. Daí eu fiquei enrolando. Na esquina da minha casa tem um ponto final do ônibus, na época, tem até hoje o ponto final. O hospital que eu fui, era eu pegar o ônibus, quando eu descesse, eu andava 2 quarteirões, mas eu estava tão fraco que eu fiquei com medo de ir sozinho e cair e ficar na rua. Eu falei, não vou. Acabei não indo, fiquei em casa. Daí meu pai voltou para almoçar, ele viu que eu não tinha ido e falou, pô, você não foi no hospital ainda? Eu falei, não, que eu não aguento andar. Daí ele chamou um amigo nosso, taxista, tal. Daí foi eu e minha mãe lá. O nosso amigo deixou lá dentro do hospital, tal. Eu lembro que minha mãe foi preencher aquela burocracia de convênio, e toda hora eu ia no banheiro, lavava o rosto, certo? Tá. Gorfava. Entendeu? Já estava meio que delirando. Daí uma hora eu apaguei, comecei a ter convulsões. Minha mãe Caraca. falou que os médicos me atenderam, daí eles tiraram o líquido da espinha, constataram que era meningite meningocócica, certo? Tá. E que o hospital não tinha um suporte avançado para me atender no momento, que eu precisava de uma transferência. Tá. Isso, eu cheguei no hospital por volta de 1 hora, 1h30 no máximo. Daí aquela Tudo isso no burocracia mesmo toda, dia. no mesmo dia, no mesmo Tá. dia. Eu fui no hospital e tal, daí apaguei lá, daí minha mãe preenchendo aquela burocracia. Daí minha mãe falou, né, que ela estava comigo o tempo todo. Eu fui transferido para o hospital em Santo André, certo? Daqui de Suzano para Santo André. Mas, como eu falei, eu cheguei no hospital aqui em Suzano, 1 hora, 1h30. Eu cheguei em Santo André à meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã, Nossa. certo? E as minhas amputações, que foram as 2 pernas e parte dos dedos, foram tudo devido à necrose. Entendeu? Caraca. A meningite ela é muito forte, ela pode matar em poucas horas, entendeu? Em caso de 24 horas, se não tiver um tratamento, um atendimento, a pessoa pode virar óbito. O que E- acontece? Cheguei no hospital praticamente com 1% de vida, cara. Nossa. Fiquei 15 dias em coma, entendeu?
minha mãe estava comigo na ambulância, né, que eu fui fazer a transferência, ela falou que eu já estava ficando preto por inteiro já, entendeu? Eu tava escurecendo tudo já, devido à necrose. Daí eu fiquei uns 15 dias em coma e não obtive melhora nenhuma, tal, né, o tempo passando. E tinha médico que era mais realista, né? Pô, tá difícil a situação dele, né? Vou se preparar para o pior. Mas Deus é bom, né? Com certeza. E depois de 15 dias eu acordei do coma, sem entender nada, o que tinha acontecido, nem onde eu estava e o porquê. Lembro que eu estava delirando, daí o médico veio, conversou comigo, me explicou onde eu estava, tal, e voltei a dormir, entendeu? Aquela delirando de tanta medicação. Sim. Daí depois de um tempo fui ficando mais lúcido, fiquei o total 35 dias no hospital. Daí o médico me explicou que a meningite causou uma obstrução na circulação, na qual aconteceu a necrose, certo? Que eu teria que fazer algumas mutações, tal, dos dedos e das duas pernas. No caso da perna, ele até falou, visando uma futura protetização para você, como você é jovem, eu vou tentar salvar abaixo do joelho, porque para Tá. você ter um acesso à prótese é mais fácil. Mas eu não vou te garantir nada porque sua situação foi crítica. Falei, tudo bem. E tanto que não conseguiu amputar abaixo dos joelhos, certo? Minha amputação é acima do joelho. Eu tenho o fêmur por inteiro, mas eu não tenho articulação de joelho, certo? E as sequelas da meningite, eu poderia ficar cego, surdo, mudo ou em estado vegetativo. Cara, você pensa em tudo isso, eu acho que eu tô num lucro danado, irmão. Caraca. E não é uma doença muito divulgada, assim, pelo menos eu não conhecia muito essa Então, gravidade do que pode acontecer dessa doença. exatamente. Eu vou fazer um comentário. Eu participei de uma publicidade mês passado, que foi o combate mundial da meningite. Eu fui embaixador da campanha aqui no Brasil, Tá. certo? E a intenção era isso mesmo, conscientizar os jovens da vacinação, certo? Porque normalmente, igual no meu caso, eu tomei a vacina quando eu era criança. Depois de adolescente, eu não fiz aquele reforço. E Ah, foi tá. complicado, tá entendendo? Entendi. O meu caso. Ou seja, a gente está fazendo campanha, né? Estou fazendo alguns vídeos, nós estamos em gravação aí para ser publicado, para conscientizar sobre a meningite e a importância da vacinação na adolescência, né? Para evitar futuros problemas, igual no meu caso. Entendi. E perguntaram aqui pra você também. Como foi a sua recuperação depois que você saiu do hospital? Foi um pouco complicado, certo? Por quê? Igual no meu caso. Eu fiquei doente da noite pro dia, dormi bem, acordei ruim. Sim. Aquilo foi muito. Minha vida virou uma bola de neve muito rápido. Ou seja, é diferente quando você tem um diagnóstico, você sabe que lá na frente você pode vir a acontecer alguma coisa, entendeu? Meio que você se prepara. No meu caso, não. Eu peguei e tive que. Quando saí do hospital, já veio a situação, já tive que ir para cadeira de roda. Eu não tinha habilidade nenhuma, não sabia como virar para um lado nem para o outro, entendeu? Aquilo foi muito complicado, aquilo me incomodou muito, porque eu sou um cara muito ativo, eu era um cara independente, me tornei independente através do esporte, através da desenvolver habilidades, certo? Mas foi muito difícil eu me adaptar no início, com a cadeira, certo? Com o novo estilo de vida, a limitação. E devido aos dias que eu fiquei em coma no hospital, eu perdi muita massa muscular. Eu era magrinho, certo? Eu não tinha essa estrutura que eu tenho hoje, eu era magrelinho. Daí eu fiquei magrelaço. O que acontece? Eu não tinha força para tomar um copo d'água, velho. É verdade. Caraca! Entendeu? Ou seja, aquilo me incomodava. Para as coisas mais simples do dia a dia, eu tinha que ter alguém para me ajudar. Meu pai, minha irmã, meu irmão, minha mãe, entendeu? Daí aquilo me incomodava. Mas, ou seja, daí eu tive um processo de reabilitação, que eu fui fazer fisioterapia. No início eu estava muito limitado, certo? Eu ia para fisioterapia, eu já chegava cansado. Daí eu cheguei ao ponto de conversar com o fisioterapeuta e pedir a dispensa por eu não estar bem. Eu falei, eu chego cansado, eu não consigo render aqui. Daí eles ficaram tristes, queriam que eu me reabilitasse de início logo, né? Eu falei, Sim. não, espera eu recuperar um pouco, tá? Eu vou voltar, entendeu? Daí eu me afastei um pouco da fisioterapia até ganhar um pouco de peso, né? Porque eu estava muito fraquinho. Tá. E depois eu voltei para o processo de reabilitação, fiz reabilitação na ACD, fiz reabilitação no Luci Montouro, para mim visar uma prótese, né? Ganhei uma prótese que não me atende, cara. Entendeu? Eu fiquei muito triste.
fiz todo o processo de reabilitação, entendeu? Mas como eu não consegui me adaptar com a prótese que eu ganhei, eu escolhi viver na cadeira de roda, até que eu tenha a oportunidade de ter uma prótese de alta qualidade que atenda às minhas necessidades, certo? Porque eu, como eu Entendi. sou um cara muito ativo, não é qualquer tipo de prótese que vai me atender, entendeu? Entendi. Entendi. E eu Mas sei. já tem tecnologia para essa prótese que você gostaria? Mas o que acontece? É muito. Pô, preço fora da realidade, entendeu? Ainda mais aqui no Brasil. No meu caso, vou dar um exemplo. Como eu dependo de um joelho mecânico, certo? Para você ter uma noção, uma prótese boa dessa aí da Autobock custa em média de 120, 150 mil reais cada perna. Tá entendendo? Caraca! É meio que Cada perna? inviável, né? Entendeu? Cada perna, cara. Meio que absurdo, né? Absurdo total. Tenho amigos que tem esses tipos de próteses, cara, pô, meu, é absurdo. Você vê a qualidade deles andando, você não fala que os caras são amputados, entendeu? Não é à toa um alto valor, Entendi. mas vale muito a pena. Espero um dia Entendi. poder ter uma oportunidade, não sei, quem sabe um dia a gente ganha um patrocínio aí na vida, né? É isso Alguém dá uma aí. oportunidade aí, pra gente voltar a caminhar. É isso aí. Tomara. Vamos lá. Torcer. Tem muita empresa aí, quem sabe um dia aparece um patrocínio Isso bom. aí. A gente E espera. o André perguntou: como surgiu a oportunidade do vôlei nessa sua recuperação? O vôlei surgiu através de uma prima minha que estudava aqui na cidade de Suzano, certo? O nosso coordenador de esportes e treinador da equipe feminina, Ronaldo Oliveira, ele era professor dela na faculdade. Eu acho que ela comentou de mim para ele, né? Pô, tem um primo e tal. E eu sempre gostei de voleibol. Depois, entendeu? A gente acompanhava muito aqui na cidade de Suzano, a gente ia junto assistir lá a galera, né? Time da cidade, essas coisas. Sim. E a gente brincava muito na rua, essas coisas de vôlei. E eu acho que ela comentou de mim para ele, pô, tem um primo que ele ficou doente, fez amputações, tal, tal, né? Daí um dia ele me ligou fazendo um convite, que eu fosse até o SESI para conhecer a modalidade. Fiquei surpreso e feliz porque eu sou morador da cidade e não imaginava que existia um esporte paralímpico. Sim. Eu era sócio do SESI também e não sabia que existia esporte paralímpico. Que ano que Devido foi a isso? Foi em setembro de 2009 E já que eu tinha ingressei. o esporte paralímpico no SESI. Já, Que entendeu? Estava legal. iniciando, né? Já tinha alguns anos, não era SESI ainda. Tá, O SESI mesmo entrou, foi acho que, se eu não me engano, 2010, oficialmente, né? SESI Fiesp. Até tá. então era Suzano Paralímpico, se eu não me engano. Cheguei lá, eu lembro até hoje, foi num sábado de manhã. A galera tava tendo treino, acho que era o último treino antes do Campeonato Brasileiro, que ia acontecer na quarta ou quinta-feira, que ia começar, né? Pô, eu lembro que quando a primeira imagem que eu entrei na quadra lá, eu vi os meninos deslocando para um lado para o outro, a bola voando lá, cara, eu fiquei assustadaço, velho. Eu nunca tinha tido contato com algum para-atleta, né, ou algum deficiente que tivesse uma habilidade assim. E eu fiquei Entendi. espantado, a bola estourou lá fora da quadra, o moleque, pô, deu 3, 4 remadas, pegou a bola, o cara tacando na mão pedrada. Eu falei, mano, como esses caras fazem isso, cara? Falei, nossa, esses caras são super-heróis, velho. Eu fiquei assustadaço, mano. Juro pra você. Eu nunca tinha visto. Entendeu? Eu fiquei muito assustado. Eu falei, nossa, já fiquei, mano, putz, esse negócio não é pra mim, e tal, tal. O Ronaldo me convidou, ele falou, não, vem aqui ver só, dá uma olhada, às vezes você gosta. Se você não gostar também não tem problema. Eu falei, pô, mano, vou falar que não gostei, né? Entendeu? Só os nego grandão lá, pedrada pra tudo que é lá, todo pequenininho, sem dedo. Eu falei, mano, esses caras vão arrancar o resto da minha mão, velho. Entendeu? Daí foi assim que eu iniciei no SESI. Daí ele perguntou, né, depois do treino, tal, o que eu tinha achado, se eu tinha gostado. Eu falei que sim, tinha adorado, fiquei muito feliz de ter conhecido, né? Ele perguntou se eu gostaria de entrar para a equipe. Eu falei, com certeza. Daí ele falou, então, quinta-feira começa o nosso Campeonato Brasileiro, quarta-feira a gente se apresenta aqui, e você pode vir já preparado, você vai ficar concentrado com a equipe desde já para você como que é ver um clima, para você ver como que é um clima de competição desde já, Caraca, que entendeu? legal. E aquilo foi muito marcante para mim, né? Eu vendo lá os caras tudo jogando, nossa, eu nunca tinha visto, vi o mais alto nível, né? Eu fiquei muito feliz, surpreso, né, por ver atletas com várias habilidades, entendeu? Vários tipos de deficiência também. Aquilo me chamou bastante atenção. E, cara, foi amor à primeira vista, porque eu tinha um carinho pelo voleibol, certo? Mas só assistia, brincava, né, essas coisas. E nunca Sim. imaginei que fosse me tornar um para-atleta, ainda mais do voleibol, entendeu? Que Então legal, cara.
para mim é fantástico esse E o que mundão me do vôlei chamou a sentado. atenção também foi que logo que você chegou, ele já te convidou. Então, a inclusão de novos atletas é bem rápida, feita pelo professor, Isso, né? Eu fiquei surpreso com exatamente. isso. É uma coisa que eu tenho muito orgulho do SESI. Poucas equipes fazem o trabalho que nós fazemos, cara. Principalmente, quesito investimento nem se compara, cara. Somos referência total, né? Mas eu digo esse trabalho de você formar atleta, sabe? Toda competição ali, você chega, você tem alguém novo, você tem um moleque novo ali, você tem outro aqui, você tem uma menina nova ali, entendeu? E o SESI faz isso. Todo ano aparece gente nova, a gente agrega pessoas na nossa equipe, masculino e feminino. Isso, para mim, eu valorizo muito, eu fico muito feliz por esse trabalho, porque ninguém faz o que o SESI faz, cara. Ninguém forma atleta igual o SESI. O Que SESI é legal, único. cara. Eu sabia que tinha modalidade, lógico, mas ouvir você falando assim, contando a história, mostra mais um lado do SESI que é de se admirar, né? Eu já admirava o Muito. SESI pelo vôlei nosso, né, que a gente joga, então todo ano Sim. lá e cada vez melhor. Agora, entender essa lógica por trás também do vôlei paralímpico e dos esportes paralímpicos lá em Suzano, você falou que tem a bocha também, é muito Sim. legal, né? Verdade, é sensacional. Quem tiver a oportunidade um dia de conhecer o nosso centro de treinamento, aqui em Suzano, está convidado. Vem aqui ver os multicampeões que nós temos em inúmeras modalidades. Que legal. Perguntar assim para você, como foi ser convocado para a seleção brasileira? Pô, é sonho de todo mundo, né, cara? Não tem atleta que eu não almejo estar numa seleção, cara. Eu tive minha primeira participação, foi uma seleção sub-23, logo quando eu entrei, certo? Na Tá. época eu entrei com 23 anos no SESI, e depois de alguns meses ia ter um Mundial sub-23 no Irã, No certo? Irã? No Irã. E eu fui convocado, certo? Aquela foi a minha primeira participação de seleção. E eu fiquei muito feliz. Foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque quando eu entrei no vôlei, eu não tinha certeza então se eu queria aquilo mesmo. Porque eu tinha um carinho pela natação. Eu Tá, busquei, mas eu não achei. Por isso que eu acabei não conhecer o vôlei, certo? O que entendi. aconteceu? Daí quando eu fui para esse mundial, foi divisor de águas, certo? Eu falei, pô, meu, é isso aqui que eu quero. Chegamos lá no mundial, pô, entendeu? Sem saber quase nada, assim, vamos se dizer. Eu tinha 3 meses de vôlei, cara, Tá. entendeu? E aquilo que me motivou, eu falei, pô, meu irmão, eu quero isso aqui mesmo. Gostei da brincadeira, vou trilhar meu caminho aqui no voleibol sentado, entendeu? E foi minha primeira participação, seleção júnior, e em 2013 eu tive minha primeira convocação na seleção adulta. Na época, o professor era o Fernando Guimarães, certo? Sim, Eu tive a oportunidade de disputar 3 torneios com a seleção naquele ano. Foram na Bósnia, Sarajevo Open, um torneio muito tradicional que tem, onde envolve clubes e seleções ao mesmo tempo, na Bósnia, muito tradicional. tá. Ficamos em terceiro lugar, primeira vez que a gente conseguiu um pódio naquele torneio na época. Depois foi na Alemanha, em Leverkusen, foi semana de treinamento com a Alemanha também, torneios. E um pré-mundial em Oklahoma, nos Estados Unidos também participei. Depois eu fiquei fora da seleção, um ciclo, certo? Até 2016, quer dizer. E depois teve a troca de presidência, certo? Treinadores, e onde eu voltei em 2018 para a seleção, para participar do Mundial. E desde Entendi. então, tô lá. Que legal. O passaporte está carimbado, então. Tá carimbado! Bósnia, Estados Unidos. Tá Você já, novinho! você já tinha viajado para fora do país antes? Nunca, nunca, Olha nunca, aí. nunca, cara. Que legal. Eu. É até engraçado, porque eu lembro quando o Ronaldo me ligou, falou: Dani, pô, cara, tem uma notícia boa, preciso que você tire o passaporte, você foi convocado assim, assim, assado. Eu falei: pô, você tá de sacanagem com a minha cara, eu acabei de entrar no vôlei, como que eu vou pra seleção? Ele me explicou. E mesmo assim eu não acreditava, entendeu? Eu só É, acreditei mesmo quando eu tava no aeroporto, o avião subiu. Eu falei: pô, agora é de verdade. tô indo mesmo. Tô indo mesmo. Que legal, cara. E o André perguntou assim para você: qual que é o seu maior sonho como atleta? Meu maior sonho como atleta?
ser campeão paralímpico, ser Que medalhista legal. de ouro. Eu tenho algumas metas na carreira, algumas eu já realizei. Eu queria ser medalhista em mundial, queria ser campeão pan-americano e classificar o Brasil para a Paralimpíada. E isso eu consegui. Em 2018 tive felicidade com a seleção de conquistar a medalha de bronze no Mundial da Holanda. Ano passado, nos Jogos de Lima, classificamos o Brasil com a medalha de ouro para os Jogos de Tóquio, certo? E, cara, não tem como, velho. Olimpíada, irmão. É a Que legal. cabeça, a gente fica dourada no peito, entendeu? Certo. Agora, eu vou entrar numa parte que o pessoal quis saber muito da modalidade do vôlei sentado. O Isaac Beleza. perguntou assim: eu gostaria que ele explicasse as diferenças do vôlei em pé para o vôlei sentado e um pouco das regras. Certo. O voleibol olímpico para o voleibol sentado praticamente são as mesmas coisas, certo? As únicas diferenças é que no voleibol sentado a gente pode fazer o bloqueio do saque, certo? Tá. Uma regra que tem no voleibol sentado que define o padrão de jogo, a marcação do lifting, que é o quê? Na hora de você finalizar um saque, um ataque, um bloqueio, você tem que estar em contato total com o solo, certo? Ah, tá. Você não pode levantar. Mas isso acontece muito. Todo mundo levanta, tal, é um jogo muito rápido. O que acontece? Isso é infração, entendeu? Essa é uma regra a nível padrão mundial para o quê? Para não ter a desvantagem para uns e para outros, acabar subindo ou não. Então, ou seja, você tem que jogar com a bunda no chão mesmo, sentado, entendeu? Ou seja, que mais? Rodízio é igual, levantador, ponteiro, central, posto, líbero, tudo igual, rodízio, pontuação é igual, melhor de 5 sets, tie break, Tá. entendeu? E o tamanho da As- rede? Altura, feminino, 1,05 m, Tá. certo? Masculino, 1,15 m, certo? Legal. Essas são as regras do voleibol. O tamanho da quadra é 10 por 6, sendo 5 para cada lado. No voleibol em pé, vocês têm o ataque dos 3, do fundo, Uhum. certo? Certo. Nós temos o ataque dos 2. Tá. No voleibol em pé, o que demarca o atleta invadir um ataque do fundo é a pisada, certo? Isso. O nosso é a linha do centro do bumbum aqui, ó, do quadril. Ali demarca como fosse a nossa pisada. Entendi. Então, se o cara Entendeu? tiver uma bunda maior, ele tem uma desvantagem ali. Se ele não prestar atenção, ele vai queimar. Entendi. Aí perguntaram assim: qual o maior desafio para quem quer começar a jogar o vôlei sentado? O voleibol sentado é difícil no geral, certo? Mas para quê? No início, na minha opinião, uma das situações mais difíceis, o fundamento mais difícil do voleibol sentado é o deslocamento. Vocês em pé, vocês dão uma passada, certo? Uhum. O nosso é o quê? Mão no chão, mexe, desloca, mão no chão. Ou seja, essa é uma das maiores dificuldades. Entendi. Eu vejo todo mundo que inicia quase chora por causa desse fundamento. Mas é normal, é um processo de adaptação, entendeu? Ou seja, essa é uma das grandes dificuldades que o iniciante vai encontrar no voleibol sentado. Já ouvi casos de muitas pessoas não quererem jogar devido a essa dificuldade de movimentar, tal. E no vôlei sentado não tem como você economizar. Aí meu pai perguntou assim: como que é a sua rotina de treinos? E se os treinos da seleção brasileira, onde que são? Então, nossa rotina de treino no SESI é o seguinte: 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, das 19 às 21. De manhã faço parte física, parte da noite treino com bola, entendeu? E na seleção é o seguinte: nossas fases de treinamento são realizadas no Centro Paralímpico da Imigrantes, entendeu? Lá é o nosso centro de excelência, Tá. onde todas as modalidades de seleções se encontram para a fase de treinamento. Quem quiser conhecer também um dia lá, fica à vontade, está convidado. Não vão se arrepender, porque lá é um centro reconhecido como referência mundial pela excelência da qualidade. Pô, me sinto muito honrado de ter o privilégio de poder viver naquele ambiente, cara, treinar ali. Fico muito feliz toda vez que eu estou ali com a seleção, com o SESI mesmo, sabe? Uhum. É algo que me emociona muito, poder viver num lugar onde vivem multicampeões, onde atletas que eu via na televisão, agora você vê lá, essas coisas, sabe? É algo que me motiva muito. Eu estava fazendo umas pesquisas hoje à tarde e eu achei um tema muito legal em umas entrevistas que fizeram, que é
o esporte colaborando para a reabilitação da pessoa que teve uma deficiência e muitas vezes tirando as pessoas da depressão ou de um desânimo muito grande. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão quanto a isso. Certo, cara, vou falar pra você, eu sou a prova disso, Fabio. Antes de eu entrar no esporte, cara, vou falar pra você, eu não tinha habilidade com a cadeira no sentido, se eu subir e descer da cadeira, certo? Eu não tinha essa habilidade, agilidade, essas coisas. O esporte me deu isso, me deu muita habilidade, independência, agilidade. Eu lembro que eu comecei a treinar, comecei a conseguir subir na cadeira sozinho e tal, nossa, mas fiquei numa felicidade imensa. Entendeu? Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu pensei que eu nunca ia conseguir isso. Entendeu? Algo simples. Que para as outras pessoas, que às vezes olham e falam, nossa, subir e descer na cadeira. Mas para mim era algo, pô, meu, um sacrifício, entendeu? E o esporte me deu isso, me deu essa habilidade, me deu essa independência, muita força, né? Entendi. Porque, às vezes, como você falou da sua história, é um trauma muito grande, né? Num dia você tá super bem e no outro você acorda de 15 dias da UTI. Então, Você tá para entendendo? a pessoa se Exatamente. adaptar a esse novo mundo, ela tá próxima de pessoas que também passaram por situações parecidas, ajuda muito, né? Isso ajuda mais. Você vê que, daí você vê que a pessoa também faz, você fala, pô, mano, dá para fazer, cara, entendeu? Você acaba vendo pessoas ali que vão te motivar, vão te ajudar, entendeu? Aquela troca de experiência, né? Entendi. E pessoas que te entendem também, né? Sim, com certeza, né? Passaram pela dificuldade, né? Então eles vão entender 100% o que a gente passa. Fica mais fácil. Que legal. Daí perguntaram para você aqui, quem são seus exemplos no esporte paralímpico? Putz, cara, ó, tenho vários, cara. Mas que legal, pergunta bacana, cara. Um atleta que eu sou fãzaço, cara, Daniel Dias. Impossível não citar ele. O cara é uma lenda. Por isso que eu falei pra você que eu ia atrás da natação. Eu vi um chinês sem os dois braços. Aquilo que me motivou a ir pra natação, certo? Mas Daniel Dias, Verônica Hipólito, baita de uma guerreira. Na minha modalidade, tenho a honra de poder ter alguns companheiros de clube também. Que no caso aí um dos atletas de referência que eu tenho na minha modalidade é o Renato Leite, o Wellington, também meu companheiro de equipe. Giba é um dos caras aí que eu tenho como referência. Para mim é um dos melhores atacantes do mundo aí no voleibol sentado. Fabrício também, meu companheiro de clube, meu capitão da seleção, por ser um cara tão novo, cara. Ele chegou na seleção novo, assumiu a bronca, entendeu? Moleque lá novão, já fui logo para uma final de mundial. Isso não é para qualquer um. E jogando ainda, isso que é o mais fantástico. Então essas pessoas aí eu levo como inspiração, entendeu? Que legal. E daí tem uma última pergunta antes da gente entrar nas suas fotos aqui, foi assim, Sério. qual que é a sensação de ser exemplo para muitas crianças que enxergam no esporte uma forma de superar as dificuldades? Eu fico feliz de servir de espelho, de exemplo, servir como motivação. Isso me motiva ainda mais a continuar o que eu estou fazendo. Eu vejo que estou no caminho certo. Eu fico mega feliz, cara, de ser citado, ser reconhecido, ser comentado, ser lembrado, entendeu? Tanto por uma criança que está iniciando, quanto por alguém que já está no esporte há tempos. Então, isso me fortalece muito, me serve de combustível para eu continuar nessa luta e poder inspirar pessoas ainda mais a continuarem a buscar os seus sonhos, seus objetivos e nunca desistirem, independente das dificuldades da vida. Que legal. E deve ser muito legal ver alguém chegando e vendo pela primeira vez com aquele brilho nos olhos que você falou que teve a primeira vez que você viu, né? E com certeza, exatamente. Às vezes a gente tem oportunidade. Eu fui ano passado na Paralimpíada Escolar no Centro Paralímpico, vi lá a criançada lá jogando lá. Pô, vinha a garotada falar comigo lá, ô, pô, você é da seleção, do Sérgio, não sei o quê. Pô, cara, me senti o máximo, velho. Nunca imaginei isso, entendeu? E é aquele negócio sincero, entendeu? Da criançada, que até me emociona. E isso que faz valer a pena, né? A gente continuar a Sim. nossa luta. E aí eu posto muita foto no meu Instagram e eu gosto de colocar umas legendas diferentes nas minhas fotos. Aí eu separei umas fotos suas aqui para você falar um pouquinho delas e dar umas legendas boas para elas. Pode ser? Pode, manda aí. Então vai, vamos começar com essa aqui.
Essa aí foi 2018, 19? Aí eu não sei. Foi 2019? É, Provavelmente. foi no passado, foi no passado. Isso aí foi o nosso tricampeonato brasileiro consecutivo de forma invicta. Trabalhamos firme, forte, se cobrando o tempo todo, seriedade. Resultado veio, cara. Que é trabalho. Essa é a E legenda. quem que é o técnico do SESI na modalidade? É o professor César Célio Mediato. Ele é nosso treinador na seleção brasileira também. Tá. Ele já teve experiência no voleibol olímpico também na cidade de Suzano, né? A geração vitoriosa aí, entendeu? Grandes atletas aí da nossa geração aí do voleibol olímpico aí trabalharam com ele aqui em Suzano, entendeu? É um cara de grande experiência que agregou muito em nossas vidas. Aí, essa aqui você já começou a falar um pouquinho dela também. Oh, essa aí foi no Mundial na Holanda, certo? 2018. Nós sofremos um bocado para se preparar, né? A gente sabe que não é fácil, alguns imprevistos, mas a gente acreditou desde o início, certo? Desde quando nós tivemos a nossa primeira fase de treinamento, no bate-papo, na roda, essas coisas, todo mundo, a gente falava que era possível, que dava para a gente chegar, só a gente acreditar, entendeu? Vamos trabalhar, vamos treinar, que a gente vai conseguir manter o Brasil no pódio do Mundial. E dito e feito, cara, a gente fez um jogo duríssimo contra a Ucrânia. Ganhamos dela também na fase de grupo, 3-1. E no terceiro e quarto lugar foi um 3-0, mas foi parciais 24-26, 25-23, 24-26. Caraca. Então essa aí foi uma das grandes realizações da minha vida, esse campeonato mundial na Holanda, velho. Marcante, nunca vou esquecer, entendeu? Sonho realizado, essa é a legenda. Boa. E quem são os principais não é concorrência, adversários do Brasil para essa medalha olímpica, para essa medalha dos mundiais? Então, Fabião, vou falar um pouco aqui sobre algumas potências do nosso voleibol sentado. No masculino, Irã é o país acima da média, cara. Tá. São 6 vezes campeões paralímpicos, 6 vezes campeões mundiais. É uma equipe, cara, na história aí com pouquíssimas derrotas. O Brasil e a Bósnia-Herzegovina foi uma das poucas seleções que derrotaram o Irã na história, certo? O Irã acho que nunca tinha ficado fora de mundial. O Brasil tirou o Irã em 2014, certo? E a Bósnia também, seleção muito forte, tá, experiente. O Irã, uma curiosidade muito bacana, eles têm quase 500 equipes de voleibol sentado em seu país. Caraca! A grande deficiência, a maioria da deficiência lá, foi um surto de pólio na década de 80. Isso acarretou sequela em muitas pessoas. Então, 90% dos seus jogadores, cara, são sequelados de poliomielite. Se eu não me engano, eles têm um amputado apenas, que é o capitão da equipe. O resto tudo é sequelado de poliomielite, certo? Entendi. E hoje em dia eles têm um atleta e um dos homens mais altos do mundo vivo. O cara apareceu aí em 2016, num torneio na China, depois que o Brasil começou a agregar alguns atletas do Olímpico no voleibol sentado, e conseguiu tirar o Irã, certo? Tá. Daí chegou em 2016, teve um torneio na China e esse cara apareceu. 2,47 metros. Não é possível. Verdade. Mas joga bem? Cara, então, ele é muito... Vou te dar uma referência. Ele sentado passa a cabeça. A envergadura dele, sentado é 2,10 metros. A rede é 1,15. Caraca! Entendeu? Pegar o cara, meio que impossível. Mas ele erra, certo? Tá. Mas o que acontece? Já era difícil ganhar do Irã. Com ele ficou mais ainda. Imagino. Caraca, Cara, 2,47. Muito grande, entendeu? E a deficiência dele, se eu não me engano, ele quebrou a perna quando criança. E como ele era muito grandão, a perna não desenvolveu e ficou um encurtamento grande. Tá. Entendeu? Ou seja, e ele vivia escondido, tal, por ele ser todo grandão, essas coisas. Ele estava meio que se isolando. Foi onde descobriram ele, fizeram um convite. O cara, em 2 anos, é campeão paralímpico, medalha de ouro e campeão mundial. Caraca. Essa aí, agora vamos ter que ganhar dele em Tóquio.
Essa é a meta. Boa, boa. E eu tenho uma boa aqui. Ô, grande Giovanni! É. Essa foto aí foi, acho que uns um ano e meio atrás, nós fomos na Leopoldina Tá. com a seleção brasileira, estávamos em fase de treinamento, fomos Uhum. assistir a semifinal SESI e Sesc, Superliga, certo? O Certo. SESI ganhou e tal, entendeu? Daí o Marcos Felipe ajudou aí a ter acesso à quadra, né? Dar oportunidade para os nossos amigos de seleção ver como que é o SESI de verdade, né? Sim. Então eles foram lá, entraram na quadra, tietaram, né? Vocês aí, entendeu? Então esse dia foi muito bacana, a oportunidade aí levar os meninos da seleção, o professor Célio que conseguiu, né? Agora vamos falar um pouco dessa lenda aqui que você já falou dele também hoje. Oh, putz, que legal. Essa foto aí, cara, eu encontrei ele lá em Lima nos jogos, certo? Eu tava ansioso para ver ele, né? Porque você tá na vila lá, tá todo mundo no mesmo ambiente e tal. Tá. Tava no refeitório, tava indo, ele tava vindo. Pô, eu fui lá bater um papo com ele e tal. O cara super atencioso, entendeu? Bateu um papo, conversou comigo, perguntou de que modalidade, essas coisas e tal. Falei que eu era fãzaço dele, que foi uma inspiração na minha vida aí para ingressar, né? A buscar meus objetivos. Então foi uma foto aí que eu tenho o maior carinho, cara. Daniel Dias. Que legal. E Sensacional. você sabe, assim, de cabeça, quantas medalhas que ele já ganhou em Paralimpíada? Cara, eu não sei exato, mas se eu não me engano é em torno de mais de 24, hein, cara? Caraca. É É muita coisa, né? muita Cara, coisa, cara. Muita coisa. O cara é um fenômeno mesmo. Porra, acima da média. E eu achei essa foto aqui no seu Instagram e eu queria que você falasse um pouquinho também desses momentos que você tem com as crianças. Bacana. Essa foto aí a gente tirou, foi em Três Corações, Minas Gerais, certo? Nós fomos fazer uma fase de treinamento que o professor conseguiu lá em Minas. E lá em Minas também, na cidade, tinha um projeto. Os professores lá que nos recepcionaram tinham comentado que eles gostariam de trazer uma criançada para conhecer em algum dia durante a semana no período de treino. Combinamos tal. Daí o professor falou: pô, Dani, eu tenho um atleta que ele é amputado igual você, tal, mas eu vejo que a mãe dele acoberta muito ele, sabe? Tem medo de deixar ele viver, sabe? Eu falei: não, Tá. pô, vamos bater um papo com ela, né? Pra ela ver que, independente da limitação, a gente consegue se virar tranquilo. E esse Sim. garoto, ele apareceu lá no dia. Daí eu tive a oportunidade de tirar foto, fizemos uma matéria para a cidade também, batemos um papo lá com a família, entendeu? E, Sim. cara, com certeza, esse moleque aí é um futuro para atleta. Que Pode legal. gravar o que eu tô falando, né? Daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar desse garoto. Que legal. E eu tenho uma que você falou que você foi campeão para-pan-americano. Como que foi essa história aí? Isso, cara. Essa aí foi ano passado em Lima, certo? Valia a classificação aí para os Jogos de Tóquio. O Brasil era atual tricampeão das Américas. Só o campeão classificava? Só o campeão, certo? Caraca. Daí depois no qualify, Pressão, hein? pressão. E o que acontece? Trabalhamos também muito focado, né, na responsabilidade de classificar o Brasil direto, que era através dessa medalha. Não dar chance para a segunda oportunidade, que era um qualifying, certo? Então, cara, eu fiquei encantadaço de ter disputado um Parapan, mega feliz. A gente faz vários amigos, vê inúmeras pessoas diferentes, certo? E, pô, cara, tá ali naquele pódio, escutando o hino, coisa que eu via na televisão, sabe, Fabião? Sim. A gente vê na televisão e hoje você é protagonista daquele momento, cara, é algo que motiva ainda mais eu, cara, trabalhar e trabalhar e trabalhar, cara. Sim. Que legal. É isso que eu posso dizer, cara, desse momento. E a gente falou bastante do vôlei masculino. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho também do vôlei feminino sentado do Brasil. Como que são as meninas? Se é... Uhum. O SESI também, tanto no masculino e feminino, é base de seleção brasileira, certo? Legal.
A equipe feminina do SESI é 14 vezes campeã invicta aí do feminino, entendeu? Mas falar pra você, jogam muito, Fabião, Sério? merecido, né? Trabalham o ano inteiro, entendeu? Jogam com a equipe masculina e dão pau em muitas, entendeu? É de tirar o chapéu. Então, são merecedoras. Quanto à seleção, elas têm uma base muito forte, certo? Estão classificadas também para os Jogos de Tóquio. Se eu não me engano, elas são no ranking número 2 ou 3. Caraca, que legal. No masculino, nós somos o número 2, só estamos atrás do Irã, certo? E elas são medalhistas aí dos Jogos do Rio 2016, medalha de bronze. Foi um grande marco aí para o voleibol sentado, entendeu? E acredito que elas vão forte aí também para preparação para Tóquio também e beliscar uma medalha assim. Eu queria também aproveitar um momento, se você pudesse falar de outros clubes que também incentivam o vôlei sentado, né? Tanto aqui em São Paulo, eu vi numa pesquisa que eu fiz que o Vasco da Gama também incentiva bastante, né? Como que funciona? Cara, o Vasco, devido a essa situação aqui da pandemia, acabou cortando aqui a situação com o esporte paralímpico, certo? Tá. Nós ficamos muito tristes, porque o Vasco era uma excelente equipe, tinha atletas de seleção brasileira, no projeto paralímpico, no geral deles, todas as modalidades tinham atletas de seleções. Então, nós ficamos muito tristes quando ficamos sabendo do cancelamento do projeto do Vasco. Ficamos sabendo aí que estão tentando voltar, a gente fica na torcida aí que tudo dê certo. Temos companheiros de clube aí, de seleção aí, Diogo, Wesley, que são atletas do Vasco, desejo toda a sorte para eles aí também, que voltem aí com os recursos que o Vasco os ajudavam, né? Sim. E quanto a outras equipes, Fabião, uma equipe nova aí que está surgindo aí também vai ser o Paulistano, que vai incentivar a equipe. Temos equipe em São José dos Campos, mas não tem uma equipe forte por trás, eu digo igual o SESI, certo? Sim. Em Curitiba, temos também o Instituto Paralímpico de Curitiba, né? Grande projeto também, dos meus companheiros de seleção aí, o Daniel e o Anderson. Aqui em São Paulo, temos a equipe de Barueri também. Temos o SADA, se eu não me engano, faz o apoio também ao voleibol sentado. Ano passado fomos lá também jogar um torneio lá. Muito bacana, já é um grande início. Sim. Entendeu? Nordeste lá tem bastante equipes, certo? Temos em Peruíbe também, esqueci. Boa, Pedrão, obrigado. Nordeste, cara, já é Osasco, Peruíbe, Barueri, SESI, São José dos Campos, Vasco, Brasília, Goiânia, certo? Legal. Para quem quiser, então, tem bastante opção aí. Só ir atrás do que for mais perto, né? Dependendo da localização da pessoa, fica fácil o acesso, entendeu? Legal. Mas às vezes quem quiser iniciar essas coisas e não saber como fazer, manda uma mensagem lá no privado que a gente auxilia, entendeu? Show. E você falou de realização de sonhos, essa aqui foi um dos seus sonhos, com certeza. Nossa, muito, cara, muito, muito. Toda hora que eu olho aqui, essa medalha aqui, ó. Olá, medalha. Que legal. Bonitona, hein? Bonita, cara, bonita e pesada, hein? Pesada, hein? Que legal, cara. Mano, sensacional. Toda vez que eu lembro, me emociono. Eu fico lembrando dos momentos lá que passamos na vila, o quanto foi difícil chegar até lá, o quanto nós trabalhamos, as dificuldades que tivemos que superar, entendeu? Mas, pô, cara, foi uma mega realização. Valeu todo o esforço, dedicação, abrir mão de tanta coisa para poder viver um momento desse. Então, faria tudo de novo, cara. Vou fazer de novo até eu conseguir a medalha paralímpica aí para nossa seleção brasileira. Que legal. E a final foi contra quem? Foi contra os Estados Unidos, cara. E foi jogão? Como que foi? Cara, vou ser bem sincero para você. Na fase de grupo eles deram mais trabalho. Foi um 3-1 mais suado, certo? Tá. Ali na final foi um 3-0 fora os ameaças, cara. Podia fazer 2 dias ali que eles não iam ganhar um 7. Que legal, cara. Que legal. E eu tenho uma última foto aqui que eu também estava nesse dia lá. Vamos ver. Ô, Magro, que isso, hein? Nossa, cara. Eu tento imitar ele, cara. Falando um negócio pra você, eu tento imitar ele sentado, velho. Mano, putz, cara, eu gosto muito de ficar assistindo.
para me ver, né, tipo de jogada, movimentação, tal. A jogar, você fazer uma jogada com um passe quebrado. E essas coisas ele faz. Então eu acabo olhando, pô, meu passe quebrou um passe B lá, ele fez uma primeira bola. Entendeu? Dá pra gente fazer também. Então, cara, pô, velho, eu olho ele jogando, cara, eu fico na inspiração danada, cara. Nossa, eu vejo esse cara aí, eu fico muito feliz, meu, muito feliz. Foi uma grande inspiração aí pra mim. Fiquei mega feliz aí de ter tido a oportunidade de ver ele vestir a camisa do SESI, que era um sonho de ver um atleta desse aí vestir a camisa do SESI, campeão olímpico, certo? Sim. Uma das inspirações na minha vida aí, na minha posição, que eu sou levantador, né? Sempre fui fã desse cara aí, desde quando eu vi ele, cara, começar a jogar lá no Cruzeiro, entendeu? Fazer toda aquela obra de arte, né, que ele faz, né? Deixar os atacantes só no bloqueio simples, né, cara? Então, pô, eu sempre procurei me inspirar nele, no Bruno, no Rafa, caras habilidosos que gostam de jogar olhando o central mexer para deixar bloqueio simples. Então, é algo que eu, cara, me inspiro muito, ver o William jogar, seus tipos de jogada, estilo de jogo. E eu tento fazer no voleibol sentado, cara. Entendeu? Sim. Eu tenho alguns loucos também que acreditam em mim, então dá certo. E o técnico gosta de você querer imitar ele ou não? O ruim é quando dá errado, né? Não, mas faz parte. Não, o professor dá liberdade, né, pra gente poder desenvolver e tal, essas coisas, entendeu? Ele vai ajustando, vai dando feedback de acordo com o seu gosto, essas coisas. Mas nunca tive problema, não. O professor Célio sempre me deu liberdade, me deixa à vontade para jogar, distribuir o jogo, entendeu? Qualquer coisa, se der errado, bota na conta do William, né? Alguém tem que levar a culpa. É isso aí. E na Vila Olímpica lá, teve alguma bagunça boa? Lembro que não foi na Vila essa situação. Foi no Mundial. Estávamos no hotel e tinha o terceiro, quarto andar lá, se eu não me engano. Tinha uma mesa de bilhar lá, meu, sensacional. Daí os meninos, pô, vamos lá tirar um bilhar. Daí beleza, eu cheguei lá, os caras estavam jogando, tal. Eu e um companheiro meu assistindo. Daí os caras, vocês vão jogar, tal. Daí começaram a zoar a gente, né? Pô, vai perder pro cadeirante, tá louco, não sei o quê. Amassamos meio mundo, Fabião. Os caras ficou louco, velho. Eu falei, pô, mano, vocês estão perdendo pro cadeirante, cara. Que vergonha, velho. Os caras pulavam alto, entendeu? E era uma coisa engraçada. Meu companheiro da sinuca era o Leandrão, meu companheiro de seleção. Ele é um jeitão tranquilão, assim, sabe? Daí os caras ficam brincando com ele, soneca. Eu falo, pô, vocês estão perdendo pro soneca e pro cadeirante, hein, mano? Tá dando muito pra vocês. Aí os caras estavam loucos, entendeu? Muito engraçado, velho. Que legal. E eu vi também um vídeo de um jogo de 2017, eu acho, que o SESI foi campeão, passou no Sport TV. Tinha lá no YouTube. Aí eu vi que vocês fizeram uma bagunça também, jogaram água em geral lá. Foi o banho do Gatorade, né? Depois da final, entendeu? No professor. Pô, esse campeonato foi bacana, foi em 2017, foi a primeira vez que estrangeiros vieram participar com a gente no nosso campeonato brasileiro, certo? Isso aí agregou muito e valorizou a nossa competição. Desde então, todo ano sempre vem estrangeiros jogarem aqui. E aquele ano a final foi contra a equipe da CPSP TOTS, que era o antigo, que no ano seguinte foi Corinthians, certo? Ganhamos de 3-1. Foi, grande jogo. Ficamos mega felizes aí, porque foi nosso primeiro título aí. Durante anos batemos na trave. Durante anos fomos vice, entendeu? E aquilo incomodava, né? Pô, meu pá, daí a gente formou um time mesmo para chegar e ganhar tudo. Sim. O professor reforçou o time mesmo. E a gente trabalhou, cara. Trabalhamos, treinando. A gente tinha ainda um gigante na nossa equipe, que era o Roim. Ele era do voleibol olímpico, né? Ele tinha 2,10 de altura. O cara acabou com o jogo na final, cara. Falar pra você, acabou com o jogo. E foi um momento bacana, nosso primeiro título aí. Entendeu? Desde então, a gente nunca mais perdemos nenhum jogo até o dia de hoje, cara. Caraca! Estamos mais de 3 anos aí invicto. 3 anos sem perder nenhum jogo? Caraca, aí sim. Show de bola, cara. Aí agora, queria saber, e quiser encontrar uma equipe de vôlei sentado para fazer parte, como que faz? Pode mandar uma mensagem para mim lá no particular, certo? Dependendo da localização da pessoa, a gente pode auxiliar a equipe mais próxima, certo?
já passo o contato de alguém responsável, porque daí fica assim, fica mais fácil ela poder ingressar, entendeu? Tá. E espera aí que alguém mande mensagem pra gente resgatar algum atleta novo aí, quem sabe, né? Quem sabe não aparece um Se cada, li- 2,50. se cada live que eu participar aparecer 2 atletas aí, eu tô feliz, cara. É isso aí, já dá para montar vários times já. É verdade. Que legal. E para falar com você, você falou no próprio Instagram, como que funciona? Pode mandar no direct lá, entendeu? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder lá, mas respondo. Pode mandar lá qualquer pergunta aí, informação. Não só sobre o vôlei sentado, mas quem quiser alguma informação para ingressar no esporte paralímpico, pode entrar em contato, que eu faço questão de ajudar com o maior prazer do mundo. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @dan_yoshizawa. Pô, brigadão, Daniel, por aceitar meu convite aí, foi muito legal. Muito feliz em aprender um pouco, muito do seu esporte. E eu passei a admirar ainda mais a sua carreira, a sua jornada e vamos acompanhar de perto aí nessas próximos desafios que vocês vão ter. Pô, cara, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu fiquei emocionadão quando eu vi a sua mensagem lá no Instagram, lá, falei, pô, não acredito, tal. Falei com um amigo meu, falei, cara, o Fábio me chamou, tal. Parece uma criança, cara. Então, fico muito feliz. Primeiro que o porquê vocês são nossas inspirações, certo? E para mim é uma grande honra poder bater um papo com um atleta, um craque aqui do voleibol olímpico, igual você. Isso aí é um grande marco para nós, que somos atletas paralímpicos, sabe? Poder ter essa oportunidade, vivenciar essa troca de experiência, certo? Então, cara, muito obrigado pela oportunidade, entendeu? Pode ter certeza aí que sempre te acompanho aí, vou acompanhar essa carreira aí por longo tempo. Desejo toda a felicidade do mundo para você, toda a sorte, sucesso, certo? Deus te abençoe aí, você, toda a família. E bora lá, moleque, buscar os nossos objetivos. Valeu, Dani. Abração. Tchau, Forte tchau. abraço. Com Deus. Tchau.